próximo componente que a gente vai criar, ele se chama confirmDialogDelete.view. Tá? O que acontece? A gente vai ter a lista de músicas e só para a gente aprender como é que funciona, a gente vai ter dois botões de deletar. O primeiro botão de deletar, que é o Delete Music, ele vai fazer com o router, tá? A gente vai ir para uma outra página para a gente confirmar a deleção, confirmando a exclusão dessa música, ele vai voltar para a página principal, no nosso app, lá na listagem de músicas, e vai mostrar a lista atualizada das músicas sem atualizar o navegador. O outro botão, que é o Confirm Dialog Delete, que a gente vai desenvolver hoje, a gente simplesmente não vai mudar de tela, a gente vai ficar na tela principal e vai apagar diretamente. Por isso que é um Confirm Dialog Delete, porque ele só vai, a gente vai apertar no deletar diretamente e ele vai pedir logo abaixo se a gente quer confirmar a deleção, através desse componente que a gente vai desenvolver hoje. Apertando ali para confirmar a remoção dessa música, ele vai remover a música da lista em tempo real nessa mesma tela, renderizando, atualizando a lista dessas músicas sem essa que foi deletada, sem a gente trocar de tela, sem a gente utilizar o ViewRouter. Em Components, a gente vai lá e cria um novo component chamado Confirm Dialog Delete.view. Nesse formato que é meu case, a gente precisa se atentar a isso, tá? Desenvolvendo esse componente, a gente cria o template dele. Vamos só fechar aqui a tag. É tão difícil fechar uma tag, né? Vamos fazer dessa forma que vai facilitar para nós. Às vezes o autocompletar ajuda, às vezes atrapalha. Aqui a gente vai colocar uma div com a class confirm-dialog. Assim. Tá? Por quê? Porque vai ser mais fácil para a gente fazer assim. Tá? E a gente vai criar uma tag P, que é só para um textinho para dizer assim, excluir música. Aqui a gente vai colocar os dados da música dentro. Então, aqui é o music.title, assim, music.title, e vamos chamar o ID dela também, ID, dentro dos bigodes aqui, music. Ai, que coisa séria, né? music.id. Aqui um acentinho. E aí a gente vai ter dois botões, um de confirmar, então, um de cancelar, no caso, cancelar, que é para voltar para a tela principal, e o outro de confirmar, para de fato apagar. Esses dois botões, cada um com seu determinado, com seu respectivo evento de clique, que é o seguinte, o primeiro é o cancel, e o segundo evento de clique, que é o do botão confirmar, é o confirme. Tá? A gente vai fazer dessa forma. O cancel eu confirmo. Aí a gente vai desenvolver o código. Script, vamos deixar assim, export default. Eu estou pegando o que o Copilot está nos trazendo. Então, props, ok, music, que é o que a gente vai trabalhar na base de dados. É um type objeto, é obrigatória a requisição dele, sim. E os métodos que a gente tem o cancel, que vai emitir o evento cancel, e o confirm, que vai emitir o evento de confirmação, e ao mesmo tempo ele vai referenciar thismusic.id, porque a gente vai ter que trazer o ID da música para o nosso componente, tá? Porque é para ele saber referenciar. A gente poderia colocar um styles aqui, tag style, tá? E geralmente é feito dessa forma, scoped, tag de scope, tá? Assim, a gente não vai colocar nenhum style aqui porque a gente colocou o style dentro do nosso CSS global lá no Assets. Então é dessa forma que a gente faz. O próximo componente que a gente vai fazer é o add music, que é para a gente cadastrar uma música no sistema. Então a gente vai ter lá a lista das músicas e vai ter um botão chamado adicionar música. A gente clica nesse botão, a gente vai para uma nova tela onde que a gente tem um formulário para informar os dados da música e o botão lá de confirmar, que é para cadastrar de fato uma música no sistema, ou o botão de cancelar, que é para voltar
para listagem da música, o componente principal. Então, aqui nos components, criamos mais um arquivo chamado addMusic.view, dessa forma. Criamos aí a tag template, Aí a gente vai ter que colocar aqui, por exemplo, H1, enfim, né? H1, adicionar música. Pode ser assim, tá? Ótimo. E aqui a gente vai colocar um form, uma tag de formulário, form. Às vezes o autocompletar ele não funciona, tá? Mas a gente vai fazendo mesmo assim. Vamos ver se o Copilot nos ajuda. Input, que aí seria o seguinte, input type text placeholder título. Não vou colocar label, tá? Vou colocar o placeholder direto. Título. vModel, sim, é new music, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, new music, ponto, title. E isso aqui vai ser required, vai ser obrigatório, tá? Porque se a gente informar dado em branco e submeter, pode ser que dá erro na nossa API porque a gente não tem tratamento para dado em branco, para dado nulo, no caso, tá? Não só em branco, mas como nulo. A gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente só mudar aqui para artista. E aqui é artist, tá? no inglês, tá? Assim, a gente tem os dois inputs e a gente faz o botão aqui para submeter, tá? Button type submit, que no caso aqui a gente simplesmente bota a gente não vai colocar evento aqui, a gente simplesmente vai botar confirmar, tá? Para deixar o padrão do sistema. Confirmar, ok? E embaixo a gente vai criar uma tag chamada assim, uma tag de parágrafo. Tag com v if. Às vezes não traz o autocompletar nesse meu caso, mas aqui, v if error, é o error message, tá? Deixa eu ver, error, perdão, ele vai importar coisas. Então, error message, que é o que a gente vai usar, tá? Com a class error, tá? Isso aqui ele vai trazer do nosso... Isso aqui, ó, esse class error, ele vai trazer do nosso CSS global, ele vai pintar a mensagem em vermelho. E aí, a gente só vai colocar aqui o error, a variável message. Que daí ele vai trazer a mensagem em vermelho para nós. Então, é o pvif, se tiver uma mensagem de erro, ele vai trazer em vermelho a mensagem de erro de fato, tá? E aí também embaixo desse form, a gente coloca mais um botão chamado cancelar exatamente. Dessa forma, e a gente tem um evento de clique chamado goback, que foi aquele evento que a gente definiu ali para voltar, tá bom? Seria isso. E a gente vai desenvolver agora o script, a tag de script, para a gente criar o nosso código do Vue.js que vai trabalhar ali com os demais. A gente vai fazer um import aqui, import ref, from Vue, que é a referência. A gente vai importar o Axios também para trabalhar com as requisições de HTTP REST e o import, aliás, from Axios e o import do use router do Vue router. Perfeito. Aqui a gente vai colocar o export default, só que a gente vai fazer o seguinte, constante new music, é a referência para title e artist, ok. A gente vai colocar o error message, que vai pegar a referência, e o router, que vai pegar o user router. Tá certo, aqui o nosso Copilot acertou. Vou dar um Ctrl X aqui para levar esse método goback lá para baixo, antes do return. A gente tem o constante, então, addMusic.
ele é um método assíncrono, ele não vai pegar um evento, ele vai vir sem evento, e no caso ele vai fazer o private event, a gente tira, tá? Porque a gente não usa o evento. A gente vai tirar aqui, ó, try, então aqui, ó, no caso, a gente vai colocar dentro de uma constante response, ele vai pegar o await axios, que é o get, tá? Não, ainda não é post, get. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma validação aqui, tá? A gente não foi direto no post para adicionar, porque quando a gente tentar submeter uma música com ID e, aliás, com título e artista da mesma forma que já existia outra no sistema, ele vai ter que dar uma mensagem de erro dizendo assim que não pode. Essa música ela já está cadastrada no sistema. Então, músicas repetidas a gente não pode colocar. Tá? Músicas repetidas que tenham ao mesmo tempo título e artista. Tá? Títulos podem ser todos iguais, mas contanto que todos os dados de uma música não sejam igual a todos os dados de outra, que nesse caso seria uma música repetida. O localhost aqui é na porta 8000/PI, que é o endpoint /PI/musics, no plural, barra. Tá? Então, a gente não vai colocar new music não aqui. Tá? Simplesmente dessa forma. A gente vai colocar um vírgula aqui. Esse aqui a gente pode tirar. Tá? E depois tem o cat. Eu vou colocar o cat lá para baixo, porque a gente vai trabalhar no try. Que é o seguinte. A gente vai fazer aqui uma abertura e fechamento de chaves. Abrimos. E aí a gente vai colocar os parâmetros. Parents. Tá? Assim, vou completar já com o Copilot. Aqui eu só vou colocar uma vírgula. Que é o seguinte. Title, New Music Value Title e o artista também. Tá? Para o caso do artista. Fechamos. Embaixo, fazendo assim, tá? A gente vai colocar uma constante chamada music exists, no plural, exists, isso aqui. Que eu teria pegado dessa forma, mas a gente vai ter que pensar diferente, que é o seguinte, constantemente, aqui a resposta, response.data, som. Se tiver, então a gente vai ter que trazer uma música que o título, se o título for igual ao título de uma música que já existe na base de dados e o artista, tá, o AND, e o artista também já estiver na base de dados, tá? Se essa variável ela for verdadeira, dessa forma, tá? Se ela existir, a gente vai ter que colocar um erro de mensagem aqui, música já cadastrada, exatamente. O Copilot nos ajudou bastante. Se não, o que a gente vai poder fazer? Cadastrar a música no sistema. Await Axios Post no HTTP localhost 8000/API/musics no plural. New Music Value, ok. E aqui a gente faz um router.push. A gente tira aqui, a gente simplesmente não vai para a rota. A gente vai colocar também aqui o name, que na verdade não é home, é list music, list-music. Assim. E muito bem, a gente desenvolveu o código do try. Agora, a gente vai desenvolver o código do catch. Que é o erro, tá? É o error message, ou a gente pode colocar assim, tá? Vamos trocar. Console.error. Ao invés de a gente trazer a variável erro, a gente vai escrever esse erro na mão. Erro ao verificar ou adicionar música. E o erro, tá? Error message, aí sim, é igual a error message.value. Erro ao adicionar. Isso aqui a gente pode tirar, tá? Erro ao adicionar uma música. Perfeito. E embaixo disso a gente coloca o nosso goback, que é o método, que é o cancelar, tá? Ele poderia fazer o router go -1 para voltar, mas vamos fazer melhor. Vamos colocar o router.push
para a gente ir para o List Music, é melhor do que a gente simplesmente clicar na setinha de voltar, tá bom? E aí a gente tem o Return New Music, Error Message, o Go Back e o ADD Music. Vou colocar uma vírgula no fim. Exatamente. Para a gente trazer um pouquinho sobre o nosso Vue.js, a gente vai colocar aqui a tag Style Scope, isso aqui, exatamente dessa forma, tá? Legal. A gente pode vir aqui no Show Music, vir aqui, Shift Alt F para identar, configurar. A gente vai dar uma olhada aqui nos recursos de indentação automática. E dessa forma a gente cria o componente para adicionar música no nosso sistema.